Oi, gente. Boa tarde. Só ver o áudio pra mim. Oi, gente. Oi, Duda. Boa tarde. Oi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tamires. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Sim? Tá. Ei, Marcinho. Esperar mais um minutinho. Como é que vocês estão? Obrigada, Ju. Boa tarde. Muito feliz que vocês estão aqui, gente. Ei, Marcela. Manda pros colegas, viu, gente? Acho que tem um povo das ciências médicas com prova chegando aí. E a Alisson, benção. Ô, Alisson, não dá pra você participar agora não, meu filho? Oi. Ele pediu pra participar. Oi, Alexandre. Amém. Gente, o som aqui tá bom ou tá algum barulho? Como é que tá pra vocês aí? Tamo junto, amigo. Beleza. Combinado. Gente, vou começar. Acho que depois o pessoal vai entrando, né? Só por causa do tempo mesmo. Posso, né? Tô com uma assessora aqui hoje, a Sofia, depois ela aparece aqui me ajudando. Vou desativar. É. Eu vou desativar os comentários aqui para eu poder focar um pouquinho, depois eu vou abrindo pra gente conversando, tá bom? Deixa eu só ver como é que faz isso direitinho, que eu tô desativar perguntas. Gente, então vamos lá. Meu nome é Vivian, né? Eu acho que todo mundo aqui já me conhece um pouquinho ou tá começando aí a me conhecer. Então, muito prazer, né? Eu sou do quarto ano das Ciências Médicas, faço medicina, tenho 25 anos, sou de BH, Minas Gerais. Então, eu sou bem mineirinha, vocês vão ouvir um sotaque bem mineiro aqui. É, e eu coloquei, pessoal, no meu perfil o link do resumo da aula de hoje, tá? Então, para quem quiser acompanhar com resumo, pega lá, beleza? Eu vou até ver se eu consigo colocar ele aqui. Não, aqui acho que vai ficar difícil para mim. Mas depois vai no meu perfil, eu coloquei na bio, tá lá assim, resumo do aulão de farmácia. Aí vocês pegam lá, tá bom? E aí eu vou seguindo aqui do lado, tô com o meu computador aberto, que ele vai me nortear no que eu vou conversar com vocês hoje, tá? Então, o meu objetivo aqui com vocês é começar uma discussão da farmacologia básica. O que que acontece? Quando eu tive farmaco, eu achei muito difícil, é, assim, tornar um conteúdo que é tão ansiogênico na gente de forma mais leve, né? E eu sinto que agora, no quarto ano, depois de um tempo, né, assim, tendo esse conteúdo, eu acho que está mais palatável para mim, e até mais fácil de explicar. Eu acho que vocês vão sentindo isso ao longo do tempo, sabe? Então, o meu objetivo hoje é falar sobre farmacocinética e farmacodinâmica, e amanhã sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático, tá? Eu acho que eu não vou conseguir esgotar o tema todo, porque é muita coisa, muito detalhe, mas o máximo de informação que eu conseguir passar para vocês aqui, eu vou passar. E nesse resumo também tá muito bom, eu coloquei imagem, então eu aconselho vocês verem, tá? Gente, então vamos lá.
Farmacocinética. O que a gente tem que saber de farmacocinética? A gente primeiro tem que entender os conceitos. O que é farmacocinética e o que é farmacodinâmica, né? No resuminho, eu comecei até explicando para vocês que o nosso corpo, quando a gente toma algum medicamento específico, ele tem um trajeto, né, para que esse medicamento ele passe pelo nosso corpo. Então, por exemplo, um medicamento que é oral, né, que a gente toma pela boca, um comprimido, uma cápsula, enfim. A gente tem um percurso para ele poder fazer no corpo, né? Boca, esôfago, estômago, intestino, né? Até ser eliminado. E aí, a farmacocinética, então, ela vai estudar o que a medicação ela faz no nosso corpo, né? Como que o caminho que essa medicação tem pelo nosso corpo, como que isso se dá. Então, assim, a gente vai estudar a absorção do fármaco, né? Como que ele é distribuído pelo corpo, como que ele vai ser metabolizado pelo corpo e como que ele vai ser eliminado pelo corpo. A farmacodinâmica, por sua vez, ela vai estudar como que o medicamento vai atuar, como que ele vai chegar lá no tecido específico e vai atingir um receptor específico e vai ter a sua função. Então, a gente vai estudar primeiro como que o nosso corpo recebe esse fármaco e depois a gente vai entender como que esse fármaco atua no nosso corpo. Deu para entender? Então, no primeiro momento, a gente tem que entender o seguinte, tá? Tomei um medicamento. Eu vou comparar muito com a via oral, porque a via acho que é mais fácil da gente poder entender. Tem outras vias, mas acho que a oral vai ser a mais colocada aqui para vocês. Quando a gente toma um medicamento, ele pode começar a ser absorvido na nossa boca. A gente tem muitos remédios que são de absorção sublingual, né? Que a gente tem uma possibilidade muito fácil de absorção, né, aqui debaixo da língua, que já vai direto para o sistema venoso e já cai na circulação de forma mais rápida. Ou então o nosso corpo recebe o medicamento, né, via esôfago, estômago, intestino e tudo mais. Quando cai no intestino, o medicamento ele vai ser absorvido pelos vasos sanguíneos que ali existem, certo? E se a gente lembrar da anatomia, né, da drenagem venosa do intestino, a gente lembra que toda a drenagem que a gente tem, ela vai cair aonde? Lá no fígado, né? E o sistema porta-hepático, ele é muito importante para receber todo o conteúdo que a gente tem no trato gastrointestinal, que vai ser absorvido ali. Quando chega no fígado esse conteúdo, o nosso fígado é como se fosse o nosso rei. Ele filtra, ele pega tudo que está ali, consegue metabolizar. Ele tem alguns soldados especiais que conseguem falar assim: vem cá, esse conteúdo aqui. Eu vou pegar, por exemplo, um remédio, metabolizar lá no meu citocromo P450, que é um complexo de enzimas, e vou transformar esse medicamento que começou inativa em fármaco ativo, ou um fármaco ativo em inativo. E aí eu vou, depois que o fígado fizer essas funções todas, ele vai liberar, né, alguns metabólitos que são, então, como se fossem fragmentos do que a gente tinha tomado antes, para a corrente sanguínea na veia cava inferior, que vai atingir o coração e depois cai na circulação sistêmica. Então, a via oral para nós, ela tem uma situação que chama efeito de primeira passagem, que é exatamente esse caminho. Boca, esôfago, cai no intestino, é metabolizado pelo fígado até atingir coração e depois a circulação sistêmica. Vocês concordam que se o nosso corpo ele pega esse medicamento e leva para o fígado, e no fígado ele é metabolizado e manda, né, depois o restante para o corpo como um todo, via depois o coração e tudo mais, não é toda a quantidade do medicamento que a gente toma que chega na circulação sistêmica, né? E a gente vai ver que a gente tem um outro conceito, né? A biodisponibilidade. Nem todo medicamento que a gente tem, que a gente toma, chega de forma íntegra, assim, né? Completa nos tecidos mesmo, de destino. Eles são muitas vezes metabolizados e a gente perde um pouco deles no meio do caminho. Mas ainda assim eles conseguem atingir circulação sistêmica e chegar onde tem que chegar, tá?
Então, o nosso primeiro raciocínio que eu quero chamar a atenção aqui é o que vai acontecer quando a gente tomar um medicamento, né? Ele vai sofrer, na maioria das vezes, né? Se a gente estiver pensando na via oral, o efeito de primeira passagem, que é o fígado metabolizar, né? Por meio da circulação, igual eu expliquei. E esse metabolismo é feito em um complexo enzimático dito citocromo P450. Um detalhe importante aqui é que a gente, né, nós seres humanos, temos algumas variações genéticas nessa P450. Então, tem gente que tem algumas variações nela que fazem com que, por exemplo, ela toma um medicamento e ela acaba se intoxicando por ele por algum motivo. Já a outra pessoa tem um outro subtipo dessa citocromo P450, uma outra família, digamos assim, e ela não acaba sendo intoxicada. Então, a gente tem que lembrar que um remédio, muitas vezes, pode não fazer tão bem para uma pessoa em relação à outra, porque um dos motivos, né, que a gente pode pensar é exatamente essa variação genética que a gente tem, tá? E aí, começando então a entender a farmacocinética, a gente vai começar a entender a absorção. A absorção do medicamento, ela depende de alguns fatores. A gente tem, igual eu falei, a via de administração, então se é via oral, se é via retal, se é via, por exemplo, sublingual, se é via também cutânea, né, subcutânea, e até a via venosa. A gente tem um detalhe que quando a gente pula alguma dessas etapas, por exemplo, a gente pula toda essa etapa oral, então a gente já pega o remédio e coloca diretamente no vaso sanguíneo, a gente tem como se eu não consigo, eu não vou perder esse fármaco pelo metabolismo de primeira passagem, concorda? Se eu pegar todo esse medicamento e colocar já na corrente sanguínea. Por isso que a gente fala que a via endovenosa, ela tem uma biodisponibilidade de quase 100%. Ou seja, o que o medicamento vai atuar no nosso corpo é quase que tudo o que ele está sendo, é quase toda a porção desse fármaco que vai ter uma atividade, entendeu? Porque eu não vou sofrer a ação do meu fígado nesse fármaco. O que aconteceria se a gente tomasse via oral. Então, a via endovenosa, ela tem esse conceito da biodisponibilidade de quase 100%. Então, em muitos casos graves, pacientes que estão doentes no hospital e tudo mais, eu não vou esperar, não vou dar um fármaco muitas vezes oral para esse paciente. Eu vou dar um fármaco na veia mesmo, para que eu tenha uma, uma condição tal que toda a quantidade do meu fármaco tenha atuação, entende? E o que mais que vai variar a minha absorção? Eu vou pensar, então, na via de administração, eu vou pensar na característica do fármaco, se ele vai ser hidrossolúvel, se ele vai ser lipossolúvel. Vocês entendem esse conceito? Hidrossolúvel, que se a gente lembrar da química, é um fármaco que ele vai ter maior capacidade de se dissolver aonde? Em lugares com mais água, né? E lipossolubilidade, já é o contrário, ele vai conseguir se dissolver em locais com mais gordura, então tecido gorduroso, por exemplo. Que mais que vai variar essa minha absorção? O pH do meio. Então, o pH, a gente pode ter uma variedade muito grande de pH, igual o estômago, ele é mais ácido, o intestino, ele é mais básico, e aí isso pode interferir se o remédio tem que ser absorvido no estômago ou no intestino, concorda? E aí, que nós vamos agora misturar um pouco o conceito de hidrossolubilidade e lipossolubilidade com pH. E aí, quem está com o resumo aberto, eu vou pedir para poder ver a primeira imagem que eu coloquei, tá? Eu estou olhando para um lado aqui que eu estou vendo, estou seguindo com vocês o resumo, tá? Gente, quando a gente tem fármaco, a gente geralmente pensa que o seguinte, eles têm propriedades químicas de serem ou ácidos ou básicos, tá? E geralmente ácidos fracos e bases fracas. E aí, a gente tem que ter um conceito também da química, que é o equilíbrio químico, tá? Note nessa imagem que eu coloquei no resumo, que quando a gente tem um ácido ou uma base, um equilíbrio químico, né, ele consegue, por exemplo, perder próton ou ganhar próton. Ganhar próton e perder próton, e a relação disso, se vai ser ácido ou básico,
é o conceito que a gente tem na química daqueles rapazes, Bronsted Lowry, né? Que é aquele conceito que o ácido é quem doa próton e base é quem recebe próton, tá? É esse conceito que a gente geralmente usa na farmácia. E aí, pensando nisso, o que acontece? O ácido eu vou começar com o ácido, tá? O ácido, então, se ele vai doar um próton, ele vai estar no seu momento, então, digamos assim, protonado, né, com o próton, que ele vai soltar o próton, ele vai estar protonado. No primeiro momento protonado, esse ácido ele é lipossolúvel, porque ele não tem carga. Então, vamos meio que misturar, tá? O ácido fraco, que a gente está conversando, protonado, ele possui o próton, o H+. Quando ele vai soltar o próton, que é o H+, ele vai se tornar um ácido já o quê? Hidrossolúvel. Esse ácido hidrossolúvel, ele vai se tornar agora ionizado, porque ele está com o íon. Ele perdeu uma carga positiva, porque ele estava protonado, e agora ele vai ficar o quê? Com essa carga negativa. E isso permite que ele transite pela corrente sanguínea. Beleza? Primeiro conceito. Outra coisa entra o equilíbrio, né? Porque essa reação que eu estou falando do ácido perder o próton e virar um ácido hidrossolúvel, né, não protonado, ionizado, ele pode voltar a se tornar um ácido de novo, desde que eu tenha alguma coisa mexendo nesse equilíbrio, tá? E a base é a mesma coisa, só que é diferente, digamos assim, né? O raciocínio é diferente. Igual, só que diferente. Por quê? A base, se eu perder, quer dizer, a base, se ela ganhar, né? Se ela está ionizada, melhor dizendo, se ela está ionizada, ela é hidrossolúvel. Por quê? Porque a base, na sua natureza, ela é não protonada. Não protonada, ela é lipossolúvel. Então, a base inverte com o ácido. Por isso que eu coloquei a imagem para vocês verem, porque é um assunto um pouco confuso. Vocês têm que visualizar para poder entender. Então, a base não protonada, ela não tem carga. Quando ela recebe carga, ela vira o quê? Protonada e fica ionizada. Então, ela fica hidrossolúvel, tá? E aí que a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente consegue mexer no pH desses meios, eu vou variar a hidrossolubilidade ou lipossolubilidade do meu fármaco, se ele for ácido ou se ele for básico, tá? Isso vai variar a absorção desse fármaco. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou com calma nessa parte, tá? Porque é um pouco confuso mesmo. Se eu tenho mais H+ em um meio, ou seja, um meio mais ácido, o que vai acontecer com o meu ácido? Vamos começar com o ácido. Aí eu tenho que lembrar do equilíbrio químico. Por quê? Todo equilíbrio químico que a gente tem, quando a gente mexe no equilíbrio, é como se a natureza quisesse estabilizar aquele sistema. Então, a minha ação que eu faço no meu equilíbrio, ela tende a fazer o oposto. Não é esse conceito? Que o equilíbrio tende realmente a equilibrar? Então, se eu tenho mais H+ em um meio, se eu tenho mais próton num meio, ou seja, um meio muito ácido com muito H+, eu tenho o quê? Então, um aumento desse H+, o que meu equilíbrio vai fazer? Ele vai tentar reduzir essa quantidade de H+, e deslocar o meu equilíbrio para onde? Para a esquerda, tá? E aí, deslocando o equilíbrio para a esquerda, eu vou ter ácidos o quê? Mais lipossolúveis. E esse raciocínio pode se inverter, por exemplo, com se eu tenho uma intoxicação por um ácido fraco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar mais ácido ou tenho que dar uma base fraca para o meu paciente? Bom, se eu colocar mais ácido, o que vai fazer? Se eu colocar mais ácido, eu vou aumentar a quantidade de próton, o meu equilíbrio vai tentar diminuir essa quantidade, eu desloco para a esquerda o meu equilíbrio, e esse equilíbrio vai fazer o quê? Ele vai produzir mais espécies lipossolúveis. Então, eu vou aumentar a distribuição desse fármaco pelo meu corpo. Porque, lembrando de citologia, quando a gente consegue ter uma célula normal, ela tem aqui no seu envoltório fosfolipídio,
né? Que é o conteúdo, se a gente for pensar, de lipídio, né? E esse conteúdo, na sua maioria, de fosfolipídio, tem afinidade por cargas que têm lipossolubilidade, né? Tanto que até o que tem mais endocitose nas células são moléculas lipossolúveis. Tem que lembrar desse conceito, tá? É um parêntese aqui. Então, se eu colocar mais ácido no meu meio, eu vou aumentar minha quantidade de próton. Não vou? O equilíbrio vai tentar diminuir e vai deslocar para a esquerda. Eu vou ter mais ácido que lipossolúvel. Então, eu não vou fazer com que o paciente intoxicado seja, como que eu digo, ele seja recuperado. Eu vou piorar a situação. Agora, se eu der um, é, uma base fraca, eu vou fazer o que com esse pH? Eu vou aumentar. Então, eu vou reduzir próton. Então, se eu reduzo o próton, o meu equilíbrio quer o quê? Aumentar a quantidade de próton. Então, o equilíbrio desloca para onde? Para a direita. E aí, se eu desloco para a direita, eu vou ter mais ácido que hidrossolúvel. Eu vou ter ácido que não protonado. Então, ele está o quê? Ionizado, certo? Então, eu vou conseguir eliminar ele por onde? Por exemplo, pela urina, que é a principal forma que a gente tem de eliminação no corpo, né? A gente tem outras, tem saliva, tem bile, tem pulmão, mas a principal do nosso corpo é a via renal, tá? O nosso glomérulo renal, né? Os tubos renais que a gente tem, beleza? Então, esse conceito de pH e solubilidade e lipossolubilidade e hidrossolubilidade, ele é crucial aqui para nós na farmacocinética. Vocês têm que entender isso, tá? E aí, o mesmo raciocínio a gente faz para as bases. Eu vou falar só mais rapidamente dessa parte, porque já expliquei essa parte do ácido e o raciocínio é muito parecido, né? Por exemplo, eu tenho uma base, no caso agora a base, tá? Vamos ver o segundo caso. A base protonada, ela tem o quê? Tá com carga, não tá? Se a base protonada tá com carga, tá ionizada, ela é hidrossolúvel. Então, se eu quero eliminar essa base, por algum motivo meu paciente se intoxicou por essa base, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar esse fármaco mais hidrossolúvel. Então, eu tenho que deslocar meu equilíbrio para a esquerda. Como que eu vou fazer isso? Vamos pensar no equilíbrio. Se eu aumentar a quantidade de H+, colocar, então, administrar um ácido fraco, né, der mais ácido para esse paciente, eu aumento a quantidade de H+, e meu equilíbrio vai querer fazer o quê? Diminuir. E aí eu desloco para a esquerda. E aí eu consigo ter mais base protonada ionizada. E aí, gente, eu consigo fazer o quê com essa base? Eliminar do meu corpo, né? Agora, se eu colocar mais base, né? Se eu, por acaso, administrar mais base para esse paciente, eu reduzo meu pH, desculpa, eu reduzo a quantidade de H+, então ele fica um pH mais alto, né? Então eu vou ter menos H+, o que tende a fazer o quê? Aumentar, desloca para a direita. E aí eu vou fazer o quê? Ter base não protonada, que é lipossolúvel. Então, eu vou conseguir manter mais tempo essa base no meu corpo. E aí eu não consigo, como se fosse salvar meu paciente, entende? Porque meu objetivo que eu estou contando agora é no caso de intoxicação. Se o paciente está intoxicado, eu tenho que deixar ele mais o quê? Hidrossolúvel, não lipossolúvel, concorda? Porque ele tem que ser liberado principalmente por onde? Pelos rins, tá? E aí, gente, essa primeira parte eu gastei um pouco mais de tempo porque ela requer de nós um entendimento da química, que eu acho que tem gente que traz muito, né, do ensino médio e tudo mais, mas tem gente que não tem muita base nessa parte. E a gente tem que nivelar todo mundo, né? Entender assim, estamos entendendo desse sentido, tá? Então, manda aqui para mim se vocês estão entendendo, se deu para entender esse primeiro momento. Comenta aqui para mim. Eu acho que está até liberado ativar. Pode, manda aí para mim se vocês estão entendendo. Se deu para entender esse raciocínio. Ficou alguma dúvida, Duda, nesse sentido? Beleza, gente. Então tá. Então, primeiro momento, entendemos as vias de administração, principalmente a via
Na base, ainda agarrei. Na base, você fala na parte da... Na, quem que falou foi a Nath, né? Ô, Nath, você abriu o resumo que eu coloquei na... Como fala? No perfil? No link da bio. Que agora eu tô chique, tem link da bio. Me fala aqui se você pegou. E lá eu coloquei imagem. Eu vou explicar de novo para a Nath, gente, rapidinho. Nath, o seguinte, a base, ela tem um raciocínio, é igual, só que diferente pro ácido. A base, ela, protonada, ela tá ionizada, tá? Protonado é você, no caso da base, estar com o íon. Quando ela está com o íon, ela está ionizada, protonada, e ela está hidrossolúvel. Quando ela está não protonada, ela está lipossolúvel, porque ela está sem carga. Então, o nosso corpo ele vai receber mais, né? Os tecidos e tudo mais, eles vão receber mais essa base. Ela está lipossolúvel. E aí, o que acontece? A gente pode mexer nesse equilíbrio. A base, ela vai, ora, receber próton, porque no conceito que a gente está conversando, a base é quem recebe próton e fica protonada, ou ela pode estar não protonada, tá? E aí, o que acontece? A base, quando ela está recebendo esse H+, ela vai ficar protonada. Quando ela fica protonada, ela fica ionizada, hidrossolúvel e consegue ser liberada mais pela excreção renal, por exemplo. E aí o raciocínio é o seguinte: um paciente intoxicado por fármaco de base fraca, eu tenho que deslocar meu equilíbrio para a esquerda, porque eu tenho que tornar esse fármaco mais hidrossolúvel. Concorda? Ele tem que ser liberado principalmente pela circulação renal. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos raciocinar. Se eu der um ácido fraco para esse paciente, o meu pH vai fazer o quê? Vai aumentar. Então, eu vou reduzir a quantidade de H+, certo? Se eu reduzo a quantidade de H+, o que vai acontecer? O meu equilíbrio químico, o meu equilíbrio químico, ele vai fazer vai deslocar para a esquerda, tá? Então, eu aumentei o meu pH, reduzi a quantidade de H+, né? Então, eu tenho menos H+. Não, peraí que agora eu buguei. Peraí. Ó, eu tenho que deslocar meu equilíbrio para a esquerda, né? Porque eu tenho que dar, então, eu tenho que ter uma base mais protonada, que ela tem que ser eliminada. Então, eu tenho que deslocar para a esquerda. Como que eu consigo deslocar meu equilíbrio para a esquerda? Eu faço esse equilíbrio para a esquerda se eu tenho o quê? Um aumento do meu pH. Então, eu aumentei meu pH, eu quero reduzir esse equilíbrio, essa mudança, e eu desloco para a esquerda para que eu tenha base mais hidrossolúvel. Ficou claro? É sempre lembrar, assim, eu mexi em alguma condição. O meu equilíbrio vai tentar fazer o oposto. No que ele faz o oposto, o que vai acontecer? Eu tenho que entender qual que eu, por exemplo, eu quero a base protonada, eu quero a base ionizada para que ela seja eliminada. Aí eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer no meu equilíbrio para que eu tenha o deslocamento para a esquerda. No caso do ácido, como ele vai ser hidrossolúvel na sua fase não protonada, porque ele está ionizado, aí eu tenho que deslocar então para a direita, entendeu? Aí, sabendo, entendendo essa imagem na cabeça, fica mais fácil. O que eu sempre falo com as meninas, né, assim, meus alunos, é estudar com imagem, com figura, com esquema, porque é o seguinte, quando a gente vê, a gente consegue raciocinar. Eu não gosto de decorar. Eu sei que a gente tem que decorar muita coisa na vida, mas assim, eu tento entender, que eu não preciso decorar, né? Mas enfim, a primeira parte da aula, então, que a gente conversou, é essa parte de farmacocinética, de absorção, que a gente falou de via de administração, solubilidade do fármaco né, hidrossolubilidade e lipossolubilidade, e também como que o pH influencia nessa situação. Segundo tópico que a gente vai conversar agora é o que, gente? Como que esse fármaco ele é distribuído pelo corpo?
ele é distribuído pelo corpo de acordo com a sua hidro ou lipossolubilidade, né? Outros fatores que vão influenciar também. Esse fármaco precisa de proteínas carreadoras para ser distribuído pelo corpo, como, por exemplo, a albumina, ou não? Ele pode ser transportado, por exemplo, ele pode passar pela barreira do endotélio com facilidade ou não? Porque se ele passar com maior facilidade, ele vai ser mais distribuído. Concorda com essa ideia? E aí, gente, o que a gente tem que entender? Tem um conceito da distribuição que a gente custa entender, chama volume de distribuição. Eu mesma, quando estava estudando, eu tive muita dificuldade, né? Esse volume, eu vou até ler com vocês do roteiro, para que não tenha dúvida. Gente, ó, é a quantidade de água necessária para conter todo o fármaco no nosso corpo, o fármaco que tiver na circulação e nos tecidos, em uma concentração igual à que ele tem no nosso plasma. Vamos entender melhor. Tem até a fórmula, né? Volume de distribuição é a quantidade total da droga sobre a concentração dessa droga ou do fármaco no plasma. E aí que a gente tem que pensar o seguinte: se a gente tem um volume de distribuição mais alto, quer dizer que essa droga ela está mais presente aonde? Pensa até matematicamente, gente. Pensa assim na equação, não, na equação não. Como é que fala? Na fração. Acho que é fração, né? Quem enfim, quem saber matemática, comenta aí para nós. Como é que é? Eu não sei falar. VD, né, que é o volume de distribuição, é igual à quantidade total da droga que está no plasma e no corpo sobre a concentração do fármaco no plasma. Se eu tenho um volume de distribuição muito grande, o que é diretamente proporcional a esse volume de distribuição? É a quantidade total da droga, não é? Então, se eu tenho um VD muito alto, isso quer dizer que a droga está mais presente nos tecidos do que o que? No plasma. E aí, se eu tenho mais droga no plasma, eu vou ter menos VD. Ou seja, eu vou ter um volume menor de distribuição. Então, a quantidade de água que eu vou precisar para conter todo esse fármaco pelo nosso corpo vai estar diminuído, tá? Porque eu vou ter o fármaco mais concentrado no meu plasma. Eu acho que tem coisa que, às vezes, gente, na matemática fica um pouco mais fácil. E você entende o raciocínio, você entende. Peraí, a concentração do meu fármaco no plasma é o denominador. E ela é uma variável inversamente proporcional ao VD. Então, se eu tenho mais fármaco no plasma, eu tenho um volume de distribuição menor. Porque eu vou ter mais fármaco presente aonde? No plasma do que no corpo, do que ele distribuir. Então, eu preciso de menos água para distribuir todo esse fármaco pelo corpo. Ele está mais concentrado no plasma, tá? Plasma na corrente sanguínea, né? E aí que a gente tem que entender o seguinte, junto com esse conceito de VD, tem também a ideia da solubilidade. Por quê? Se uma droga ela vai ter um VD muito alto, ou seja, vai estar mais concentrada onde? Nos tecidos, né? Vai estar mais distribuída, vai ter um VD muito alto. O que ela precisa ter para ela ser mais distribuída pelo corpo? Me fala aqui, quem souber. Pode errar, gente, aqui é hora de errar mesmo. Fica com medo de falar a resposta, não. O que vai acontecer? O que a droga precisa ter para que ela consiga ser mais distribuída pelo corpo? O que vocês acham? Ela vai ter um VD maior, então ela vai ter uma concentração no plasma menor. O que ela precisa ter para ela estar mais distribuída pelo corpo? A gente falou agora mesmo. Ela tem que ter maior o quê? Hidro ou lipossolubilidade? O que vocês acham? Fala aí, gente. Ó, quem acertar vai ganhar uma trufa da Leroy Chocolates. Quem que vai falar? Vamos ver. Isso, Júlia. Aí, ó. Depois você me cobra.
Você gosta de pistache? Você me manda um direct. Isso mesmo, gente. Então, lipossolubilidade. Então, se um fármaco está mais distribuído pelo corpo, ele tem um VD maior, eu preciso de mais água para conseguir distribuir esse fármaco pelo corpo. Ele consegue fazer o quê? Passar com maior facilidade pelo endotélio do vaso, né? Passar e ser transportado, né, por difusão simples para alguma célula, tá? Então, a gente tem que entender que os conceitos na farmacocinética, eles são muito unidos. A gente separa, tipo, absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, só que todos estão muito juntos, entendem? Porque uma coisa varia com a outra. Então, agora a gente conversou sobre distribuição, mas eu falei de novo sobre solubilidade, né? Na absorção, eu falei sobre solubilidade, sobre pH, sobre via de administração, né? Então, são muitos conceitos juntos, tá? E aí, avançando um pouco mais para o metabolismo. Ah, só uma coisa, gente, que eu acho muito legal. Esse conteúdo aqui, quem souber, sério, se vocês chegarem no quinto período, né? Pelo menos nas ciências médicas, técnica operatória no quinto, no sétimo a gente tem cirurgia ambulatorial. Com esse conceito aqui, isso é muito legal. Por que que uma é, infecção, uma inflamação, algo que esteja difícil no local, né, acontecendo, dificulta uma anestesia de pegar? Tem que colocar, às vezes, maior dosagem de anestesia, ela pega com mais dificuldade, o paciente sente dor numa lesão que está inflamada, que tá realmente com sinais flogísticos, né, de inflamação. Por que que isso acontece? Aí, eu acho que até pode ser uma questão de prova, sabe? Esse raciocínio. Porque, vamos pensar junto. Tá tendo meu resumo aí antes de metabolismo, tá? Para quem está acompanhando por ele. Gente, se a gente tem uma infecção local, o nosso pH, ele fica o quê? Mais ácido. Se o nosso pH fica mais ácido, isso vai variar a minha hidro ou solubilidade do meu fármaco. Se a gente voltar lá na minha explicação primeira da absorção, que eu coloquei sobre o pH, coloquei imagem para vocês, se a gente tem um fármaco, né, que no caso a anestesia local geralmente são bases fracas, né? Então a gente está no caso da base. Num contexto aqui, ó, de mais acidez, eu vou ter maior ou menor atividade desse fármaco? Menor. Ele vai estar mais hidrossolúvel, porque o pH vai interferir nesse fármaco. Se ele vai estar mais hidrossolúvel, né, o fármaco ele fica menos na circulação, fica menos no ambiente, né, ele consegue ser mais excretado, e aí ele tem essa eliminação mais fácil. Então, o pH influencia demais, tá? Eu acho que esse conceito pode ser legal de ser cobrado de vocês. Por isso que eu chamei mais atenção no começo da aula, tá? E agora, avançando sobre metabolismo, então, a gente conversou sobre absorção, sobre distribuição e agora sobre metabolismo. O metabolismo dos fármacos, gente, eles são muito legais a gente poder entender, porque o que acontece? Quando a gente pensa que o fármaco ele vai sofrer um metabolismo no corpo, a gente fala também uma biotransformação, que é a transformação desse fármaco no nosso corpo, né? O que vai acontecer com ele ali? Como que o nosso corpo vai fazer esse metabolismo? O principal órgão que faz isso é quem? O fígado. Quando o fígado ele faz essas reações todas, quais são as principais reações que ele faz? A gente tem como se fosse um conceito. Dois tipos de fases, digamos assim. A gente tem a fase geralmente 1 e a fase 2. A fase 1 do metabolismo é a fase que a gente vai ter maiores reações químicas com esse fármaco. Então, eu vou ter oxidação, redução e hidrólise, principalmente. Já a fase 2 é uma fase que a gente vai ter o quê? A gente vai ter a conjugação. Eu gosto de pensar que na fase 2, como é 2, eu tenho algo ficando junto com outra coisa, né? Então, eu tenho duas coisas juntas. A fase 2 tem conjugação. Então, fase 1, eu vou ter várias reações químicas acontecendo. E fase 2, eu vou ter o quê? Uma conjugação, tá?
Até no material eu coloquei para vocês uma imagem para vocês entenderem, né, como que esses fármacos, por exemplo, um fármaco que ele é muito lipossolúvel, eu preciso às vezes transformar esse fármaco na fase 1 e a fase 2 conjugar com alguma coisa para que ele seja excretado, principalmente pelos rins. Por quê? Se eu tenho um fármaco muito lipossolúvel e ele tem que ser excretado, ele não pode estar na sua forma mais lipossolúvel nesse momento. Então, ele tem que ser metabolizado e transformado em um fármaco mais hidrossolúvel. E essas reações de fase 1 e de fase 2 ajudam nesse processo, tá? E aí, avançando mais um pouquinho, a gente tem que lembrar das ideias de cinética de primeira ordem e de ordem zero. Tem até um gráfico que eu coloquei para vocês aí, que é para vocês entenderem que é, cinética de primeira ordem é uma como se fosse um fármaco que ele é mais tranquilo de administrar. Por quê? É uma relação linear. Se eu tenho maior concentração do meu fármaco, se eu tenho mais dose dele, ele vai ser mais metabolizado. As enzimas deles, as enzimas do citocromo que vão fazer esse metabolismo, elas não se saturam. Elas não ficam como se fossem cansadas de fazer a atividade delas. Na cinética de ordem zero, acontece esse cansaço das enzimas. Elas se saturam. Então, é como se elas cansassem e falassem, ó, não vou fazer mais nada, cansei de trabalhar, agora você vai sozinho. E aí, o que acontece? Se eu aumento a quantidade do meu fármaco, eu não vou ter um metabolismo suficiente para que essa droga seja metabolizada, né? Então, eu posso ter algum tipo de intoxicação. Então, os fármacos, eles têm que ser estudados porque se for de ordem a cinética de primeira ordem ou de ordem zero, isso pode afetar o metabolismo e a sua eliminação também, tá? E aí, um outro conceito também legal. O que pode acontecer com um paciente que tem cirrose hepática? Uai, se eu estou falando com vocês que o fígado é o principal órgão de metabolismo das substâncias, se eu tiver um fígado doente com cirrose ou com insuficiência hepática, com algum problema hepático, o que vai acontecer? Ele vai metabolizar menos esse conteúdo. E aí eu vou ter possivelmente uma intoxicação. Então, em pacientes que são doentes hepáticos, né, são hepatopatas, a gente tem que, às vezes, regular a dose, porque eu não posso dar uma mesma dose para um paciente hepatopata do que um paciente são, né? Porque as suas enzimas lá estão doentes, digamos assim, e eu não consigo fazer o metabolismo que eu faria antes, tá? Então, ter essa ideia também da saúde do nosso rei, né? Do nosso maravilhoso fígado, se ela está afetada, toda a sua função de metabolismo, de biotransformação também está afetada, tá? E aí que a gente chega, então, a gente caminha para a excreção. Então, só recapitulando, a gente caminhou pela absorção, diferentes vias de administração, a principal que a gente conversou foi a via oral, que ela tem qual efeito de primeira passagem, né, que a gente fica com uma menor biodisponibilidade, ou seja, o fármaco que vai chegar para ter atividade na célula tal, no tecido tal, ele vai chegar com menor quantidade em si do princípio ativo, porque ele foi metabolizado com essa forma de primeira passagem no fígado. E aí, a gente também conversou sobre o pH, como que o pH influencia na hidro ou na lipossolubilidade do fármaco, né? E aí, a gente conversou sobre a distribuição, como que o volume de distribuição é importante, ou seja, a quantidade de água que eu tenho para poder conter todo o meu fármaco no meu corpo, se igualando com a concentração que ele tem no plasma, ela pode ser maior ou menor, e se ela for maior, ele vai estar mais distribuído. Se ele estiver mais distribuído, ele pode ser mais do que lipossolúvel, como a Júlia falou. E aí, gente, caminhando esse raciocínio, né? Ou seja, absorção, distribuição, metabolismo e agora chegamos na eliminação,
quem que a gente tem que lembrar aqui? Do rim. O rim é o nosso principal, como se fosse destino final dos fármacos. A gente tem outras formas de eliminar também os fármacos do nosso corpo, mas a principal delas é por meio do rim, tá? Por isso que a gente tem que ter em mente os conceitos de hidrossolubilidade, porque os fármacos, eles vão variar de lipo ou hidrossolubilidade e podem ser mais ou menos excretados. Com isso, eles podem ser mantidos por mais tempo no corpo e acabar provocando algum efeito colateral, alguma coisa que não é desejada, tá? E no rim, a gente tem alguns conceitos, né? No rim não, desculpa, na eliminação, conceitos de clearance e de meia-vida, tá? Então, vocês estão vendo que cada parte da farmacocinética tem uma aba que se abre com vários conceitos diferentes. E aí, gente, o que a gente tem que pensar? Meia-vida, por exemplo, é o quê? É o tempo que a gente leva para a gente eliminar a metade do fármaco que está circulando no nosso corpo. Então, eu vou fazer com vocês um exemplo. Eu tenho, por exemplo, 100 miligramas de um fármaco X. Ele tem um tempo de meia-vida de 2 horas. É o exemplo que eu coloquei ali, ó. 100 miligramas de um fármaco, ele leva 2 horas para, então, eliminar a metade dele. Então, se eu tiver, por exemplo, 6 horas, né, eu vou colocar 4 para ser um pouco mais sucinta. Se eu tiver 4 horas passando da administração até eu medir, quanto que eu vou ter desse fármaco? Só pensar. 100 miligramas desse fármaco eu tenho no primeiro momento. Passou 2 horas, eu estou com 50. Eu eliminei 50, tempo de meia-vida. Desses 50, eu elimino o que mais em 2 horas? Mais metade. Então, eu elimino, fico com 25, tá? Então, pode cobrar de vocês na prova e tudo mais esse raciocínio de qual quantidade do fármaco se mantém ainda presente no corpo depois de tantas horas. Aí é só raciocinar. Eu até gosto de desenhar, tipo, colocar assim, tantos miligramas do fármaco, colocar um tracinho, 2 horas, tá? Aí sobra tanto. Aí mais 2 horas, sobra tanto. Até entender, passou quantas horas? Passou o tanto de hora que a pessoa pediu? Então, no final, restou tanto, tá? E clearance? Clearance, gente, é um conceito um pouco mais difícil. O clearance, ele é a quantidade de sangue, né, com a droga, com o fármaco que a gente administrou, que é completamente depurado, ou seja, limpo, digamos assim, retirado esse fármaco por unidade de tempo. Então, quanto maior o meu clearance, mais sangue está sendo limpo, digamos assim, e mais conteúdo de fármaco que eu coloquei está sendo eliminado. Então, maior a minha taxa de eliminação. Então, o clearance nos dá essa taxa de eliminação. Se ela está mais rápida ou mais devagar, né? Mais eficaz ou não, tá? E aí, gente, por último nessa parte, eu vou falar sobre índice terapêutico. Índice terapêutico é um conceito, ou janela terapêutica, é um conceito importante que quer dizer o seguinte: uma relação da dose que é letal ou da dose que é efetiva. Por exemplo, se eu dou uma dose de um antibiótico que é efetiva para matar uma bactéria para uma população, essa quantidade de dose, ela não pode ser uma dose próxima da quantidade que é letal desse antibiótico para a pessoa, concorda? Porque se eu tiver desse antibiótico muita coisa que seja tóxica, eu não posso administrar esse fármaco nesse paciente, porque a gente tem um intervalo de segurança muito pequeno entre a dose que é letal e a dose que é efetiva. Então, uma janela terapêutica ou índice terapêutico pequeno é muito perigoso, tá? Então, ter janela terapêutica é algo, ter o maior índice ou maior janela terapêutica é algo bom, porque eu vou ter um intervalo de segurança maior entre a minha dose que é letal e a minha dose que é efetiva. Beleza? E aí, com essa discussão toda, a gente termina a basezona
de farmacocinética, tá? Até aqui, tem alguma dúvida? Me manda aqui. Ou vocês estão acompanhando? Como que tá? Eu tô falando muito rápido. Ô, Júlia, fala aqui, senão você não vai ganhar o pistache. Tá tranquilo. Então tá bom. Então tá. E aí, gente, eu vou passar para a farmacodinâmica agora e eu vou ressaltar umas coisas mais específicas assim da farmacodinâmica, tá? A gente está indo aqui agora para quase 1 hora de live. Eu vou, se eu avançar além de 1 hora, é só um pouquinho, tá? Prometo não avançar muito, que cansa, né, a gente ficar vendo muito tempo. Mas vocês vão também me falando como que tá o ritmo, tá bom? Farmacodinâmica, então, gente, um paralelo com farmacocinética é o quê? Farmacodinâmica já é o estudo de como que esse medicamento que eu tomei, que foi absorvido, foi distribuído, foi metabolizado e foi excretado, como que esse medicamento vai atuar no lugar certo? Vocês acham que ele tem um GPS? Que ele vai falar assim, ah, eu tenho que ir lá no endereço tal. Não tem, né? Quem dera. E aí, o que acontece? Quando esse fármaco passa pelo nosso corpo, ele vai chegar pela circulação sanguínea no local certo, mas também pode atingir locais inadequados. Então, a gente fala dos efeitos colaterais muitas vezes por isso, porque esse fármaco ele vai chegar em locais, às vezes, que não era esperado, né, que não era o recomendado, mas ele chegou por causa da circulação sanguínea. E aí, como que a gente vai ter a atividade dos receptores ali sendo importantes, né? Os receptores que a gente tem nas células, eles são muito importantes para que a gente tenha uma leitura do que esse fármaco quer dizer. O fármaco, ele nada mais é do que um sinalizador. Ele chega na célula, encontra um receptor específico para ele, e aí esse fármaco consegue passar uma mensagem para a célula. Quando ele passa uma mensagem para a célula, essa célula faz alguma coisa. Ela se contrai, ela excreta alguma coisa, ela faz endocitose, ela começa a apoptose, alguma coisa. E aí, os sinais que a gente tem, químicos que a gente fala, né? Eles são como se fossem ativados por meio dos remédios que a gente toma. Então, por exemplo, a gente tem alguns fármacos que são, a gente fala agonistas, né? Que são como se fossem semelhantes aos ligantes endógenos do nosso corpo, que vão fazer uma atividade muito parecida com o que um ligante endógeno faria. Aqui cabe um parênteses para vocês lembrarem de uma ideia. O fármaco que a gente toma, qualquer remédio que a gente toma, ele não foi feito para aquele receptor. Tipo assim, melhor dizendo, né? Esse receptor que a gente vai ter para esse fármaco não é uma coisa exclusiva desse fármaco. Por que ele vai ter atividade ali? Porque algo endógeno a nós, ou seja, algo comum nosso, já é encontrar, já se encontra, né, com um receptor celular e faz algum sinal. E aí, a ciência, ao longo do tempo, os estudiosos, enfim, as pesquisas foram revelando quais que são esses ligantes endógenos, e aí as pessoas foram mimetizando esses ligantes endógenos, criando esses fármacos que a gente toma. Então, a gente meio que mimetiza o que a gente atende na natureza. Então, a gente faz uma cópia, digamos assim, dos ligantes, né, endógenos, e aí a gente cria a atividade dos fármacos. Então, eles podem ser, por exemplo, cópias desse ligante endógeno. Eu quero, por exemplo, estimular uma célula com alguma substância. Então, eu vou dar um agonista de tal substância. Ou seja, algo que vai estimular essa célula para algum sentido. Ah, não, agora eu quero algo que não vai estimular, que vai inibir. Então, eu vou dar um antagonista. Então, eu conhecendo quem liga de natureza no meu receptor, eu posso brincar com se eu vou estimular mais a ligação nesse receptor ou se eu vou diminuir essa interação nesse receptor, tá? E aí, o conceito de agonista e antagonista, beleza? E aí, gente, a ideia dos sinais químicos, eu coloquei um monte de imagem para vocês no resumo, porque
é exatamente assim, uma cascata, né, da nossa velha e boa bioquímica, que eu sei que vocês amam, como que isso funciona, né? Então, assim, a gente tem os sinais químicos, que eles são recebidos pelas células por meio de alguns receptores, e o encaminhamento dos segundos mensageiros ou de outras respostas celulares transmitem o sinal, que às vezes é químico, para um sinal elétrico, por exemplo, né? Então, eu tenho uma transdução de sinais. E na bioquímica a gente ama, a gente vai fazer o quê? Pegar um receptor. Então, eu vou, por exemplo, nessa imagem ali que tem os 4 tipos de ligantes. Acompanha comigo. A gente tem, por exemplo, receptores, né? Que são canais iônicos que vão receber ligantes e que vão disparar é, algumas vias ali por meio desses ligantes que chegam nesses canais iônicos. Eu vou ter receptores acoplados à proteína G, eu vou ter receptores ligados a enzimas, principalmente, por exemplo, tirosina quinase, e também receptores intracelulares. Então, esses 4 tipos de receptores nos contemplam qual tipo de resposta eu vou ter na minha célula, tá? Os dois principais que a gente estuda são os receptores canais iônicos, né? Que são os que a gente também chama de ionotrópicos, né? Que são inotrópicos que vão receber íons, que vão produzir reações ali de abrir o canal e permitir o trânsito de íons por eles, ou então os metabotrópicos, que são, por exemplo, os ligados à proteína G. Ligados à proteína G quer dizer o quê? Que eu vou ter uma sinalização por meio de como se fosse alguns segundos mensageiros, tá? Então, uma coisa ativa a outra, que ativa a outra, que ativa a outra, e aí gera uma reação, uma resposta, tá? E aí que eu vou chamar a atenção só para a gente poder aprender, porque isso vai envolver muito a aula de amanhã. O que são, né, esses receptores acoplados à proteína G? Porque eu acho que é muito legal a gente poder entender o começo de tudo, né? Gente, receptores ligados à proteína G, eles têm essa. Vai na segunda imagem, gente, olha, ó, na parte de receptores e mecanismo de ação, na imagem que está ali, 6.8 que eu coloquei, tá? Essa imagem nos mostra que o receptor ligado à proteína G, ele vai ligar a proteína G na hora que um ligante ligar no receptor. E aí a proteína G tem 3 subunidades. A sua subunidade alfa, ela se solta da proteína G no momento em que a gente tem o ligante do receptor, né? Que é acoplado à proteína G. E aí essa subunidade alfa gera outras situações. Ela vai ativar, por exemplo, a adenilate ciclase, que vai produzir ATP, que vai produzir AMP cíclico, que vai produzir a liberação de cálcio, a ativação da PKA, e a PKA vai ter respostas celulares. E aí que cabe lembrar o seguinte: a proteína G não é o receptor. A gente tem um receptor que recebe o seu ligante, né? E aí essa ligação ligante e ligante receptor, como se atraísse a proteína G chega pertinho, libera a sua subunidade alfa e a gente consegue ter outras funções acontecendo na nossa célula. Geralmente são reações, situações de estímulo. Quando a gente fala de estímulo, a gente fala de moléculas positivas sendo trazidas para a nossa célula. Nós vamos conversar amanhã sobre potencial de ação, mas já adiantando para vocês, quando a gente tem uma célula que vai ser estimulada, a gente tem o quê? Abertura de algum canal para que cargas positivas entrem e essa célula tenha um potencial de ação aumentado, né, deflagrado, e eu consiga ter um estímulo acontecendo. Então, o que essa, por exemplo, a proteína G vai fazer? Gente, aí vai comigo para a tabela 15.3 ali da imagem. Olha para você ver, a proteína GS, que tem essa configuração GS,
ela vai ativar a adenilate ciclase para que a gente tenha respostas de ativação celular e também ativa canais de cálcio. Canais de cálcio que vão se abrir, o cálcio ele vai entrar na célula, porque o gradiente de concentração do cálcio é de entrada na célula, então ele vai entrar, o meu potencial da célula vai aumentar e ela vai ter uma positivação, eu vou ter uma atividade celular acontecendo. Então, a proteína GS, ela vai estimular positivamente a minha célula, tá? Já a proteína que vai ser GI, a GI, ela vai fazer o quê, gente? Inibir essa adenilate ciclase. No que ela inibe a adenilate ciclase, ela também consegue ativar quem? Canais de potássio. E o potássio faz o quê? Ele entra na célula ou ele sai da célula quando o canal dele é aberto? Me manda aqui. O que acontece com o potássio quando o canal dele é aberto? Ele entra na célula ou ele sai da célula? Como que é o gradiente de concentração do potássio? É de entrada ou de saída da célula? O que vocês lembram? Cadê a Júlia? Júlia, ó sua trufa de pistache em jogo. Vou subornar as pessoas agora com trufa. Subornar não, gente, tô brincando. Vocês falei, né? Aluno de medicina tá subornando os meninos. Vou falar então. Vocês estão tímidos. Gente, o que acontece? Ó, a Duda respondeu. Sai, a célula tem muito potássio dentro dela. Acho que é isso. Isso mesmo, Duda. Gente, lembra daquele negócio? Na fora e cá dentro? Na fora, porque eu tenho mais potássio, desculpa, mais sódio fora do que dentro. E aí eu tenho mais potássio dentro do que fora. Então, o que a gente fala que é gradiente de concentração? Ah, Sara. Olha o tic-teco. É o seguinte, quando a gente tem um canal de potássio aberto, o que vai acontecer? Naturalmente, o fluxo de carga naturalmente do potássio é dele sair do lugar que está mais concentrado para onde está menos concentrado. Então, se eu tenho um canal de sódio aberto, de potássio aberto, e ele está mais concentrado dentro da célula, ele vai sair da minha célula. Se ele sai da minha célula, eu estou perdendo carga positiva. Então, a minha célula fica o quê? Negativa. E ela não tem sinais elétricos acontecendo. Deu para entender? Por exemplo, se eu tivesse aqui uma atividade de abertura de canais de sódio, como a gente vai ver no potencial de ação amanhã, o que acontece? Se o canal de sódio ele é aberto, o sódio está mais concentrado lá de fora da célula. Se ele está mais concentrado lá de fora da célula, ele vai então entrar na célula se tiver com o canal dele aberto. E aí eu vou ter o quê? Uma positivação da minha célula. Então, eu tenho um potencial aumentando para que eu tenha uma atividade celular. E aí é o oposto para o potássio. O potássio, ele, quando abre o canal de potássio, eu tenho muito potássio aonde? Na célula. Se ele vai se abrir, eu vou perder potássio. Se eu perco potássio, eu vou perder carga positiva, eu vou ter uma atividade ou uma inatividade celular? Uma inatividade. Por isso que proteínas GI são o quê? Oh, desculpa. Proteínas GI, né? Que a gente tá falando. Proteínas GI são de inatividade, porque elas vão acabar induzindo uma diminuição do meu potencial. Então, eu vou ter uma maior dificuldade de eu ter estímulo acontecendo. Deu para entender? Ô, Sarinha, fala se deu para entender. Deu? Então tá bom. E aí, beleza, gente. E aí que eu vou avançar mais um pouquinho, está quase acabando, tá? Na relação da gente ter curvas de resposta. Faltam dois tópicos só, tá, gente? Rapidinho, uns 10 minutos no máximo. Curvas de resposta e potência
Oi, Júlia. Que você não pegou o quê? Vou repetir para você. Você não pegou essa parte do potássio? Tanto tempo nessa área. A Sara da minha sala, gente. Inclusive, sigam lá, Leroy Chocolates. Ó, é seguinte. A proteína GI, Júlia, é o seguinte. Ela, ela tem uma relação com um receptor específico. A gente vai estudar na parte de simpático e parasimpático depois, para você entender quais receptores são acoplados à proteína GS, GI ou GQ. Eu chamei atenção aqui ao GS, que vai ativar os canais de cálcio. Eu vou abrir canal de cálcio, eu vou ganhar carga positiva, porque o cálcio está mais concentrado do lado de fora da célula e ele vai entrar para a minha célula, tá? Então, eu vou ter uma atividade aumentada na proteína GS, na célula que tem, né, o receptor acoplado à proteína GS. Já a proteína que é acoplada, já a célula que tem o receptor acoplado à proteína GI, o que vai acontecer? Eu vou ter uma atividade maior dos canais de potássio. Se eu abro o canal de potássio, eu perco carga positiva, porque o meu potássio está mais concentrado do lado de dentro da célula. Se eu abrir um canal de potássio, esse potássio vai vazar, entendeu? Ele vai sair da célula. Se o potássio sai da célula e vai para fora, a célula perde carga positiva, então ela fica o quê? Mais negativa. Célula negativa quer dizer o quê? Menos atividade celular. Então, células que estão acopladas, que têm receptores acoplados à proteína GI, elas têm uma relação de inatividade celular, tá? Porque eu vou ter perda de carga positiva. Então, o meu potencial de ação, que a gente vai estudar amanhã, ele fica mais difícil e ele não vai ser deflagrado, porque eu vou ter perda de carga positiva. Entendeu? Perda de carga positiva quer dizer não ter atividade, tá? Amanhã acho que você vai clarear um pouco melhor com o potencial de ação, que a gente vai explicar, tá? Beleza. E aí, gente, a GQ, que é a última que a gente ia falar, a proteína GQ, ela tem outro jeito de ativar canais que vão receber cargas positivas. Ela é tipo prima da GS, mas ela faz sobre outra forma. Ela ativa essa fosfolipase C, e ela consegue ativar outras vias para aumentar a quantidade de cálcio ali dentro e tudo mais. Então, GS e GQ quer dizer o quê? Células que têm receptores acoplados a proteínas que vão ajudar a ter estímulo. GI são células que são acopladas a proteínas de inatividade, que vão inibir a minha célula, tá? E aí, gente, potência, eficácia. Qual fármaco é potente ou qual fármaco é eficaz? O que acontece? A potência de um fármaco é o quanto que eu preciso de dar para que eu tenha um efeito específico. Ou seja, se eu preciso de dar muito do meu fármaco para que eu tenha um efeito, ele é pouco potente, porque eu preciso de dar uma dose maior. Agora, se eu tenho que dar uma dose menor e eu tenho a atividade dele boa, ele é mais potente. Concorda? Porque eu estou precisando de dar menos quantidade dele para que ele tenha seu efeito. E aí que a gente tem o conceito de CE50, né? Que é a quantidade, é a concentração, melhor dizendo, do fármaco que vai produzir 50% do seu efeito máximo. Se eu tenho, então, um CE50 muito alto, eu tenho um fármaco pouco potente. Concorda? Vê essa figura aí, ó, 2,8, nessa parte de resposta e potência. Se eu tenho um CE50 muito alto, eu tenho um fármaco pouco potente. Olha esse fármaco C aí. Esse fármaco C, ele é pouco potente. E aí, eu tenho que dar mais dose do fármaco para que eu tenha atividade. Já, por exemplo, um CE50 baixo, isso quer dizer que eu preciso de menor dosagem do fármaco para que eu tenha 50% do seu efeito máximo. É um fármaco mais potente, tá? Vê aí.
O A, por exemplo, ali é o mais potente que a gente tem, né? Porque eu preciso de menos, o meu CS50 é menor, porque eu preciso de menor concentração do fármaco para que eu tenha metade do seu efeito máximo, tá? E a eficácia é a máxima resposta que esse fármaco consegue provocar. Máxima resposta provocada já é assim, deixa eu medir aqui o máximo que ele consegue produzir. Então, olha no gráfico, o A e o B, eles têm a mesma eficácia, eles chegam num efeito biológico igual. Só que o A, ele chega antes, então ele é mais potente do que o B. Entendeu? Então, a gente mede essas ideias, potência e eficácia. E por último, vocês estão pegando? Ou tô correndo? Tô com medo de estar correndo? Porque eu não sei falar rápido, aí eu falo. Enfim. Só fala se vocês estão acompanhando. Júlia, fala aqui. Júlia do Pistache. Peguei você pra Cristo, né, Júlia? Tá bom. Beleza, tá, Miss? Obrigada. E aí, gente, o último conceito que eu vou chamar a atenção aqui para vocês é de dessensibilização de receptores. E aí que eu vou pedir muita atenção nesse momento. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, muito estímulo de uma célula, o que será que vai acontecer? Essa célula que está recebendo muito estímulo, ela é como se ela fosse cansar. Ela fica assim, poxa, estou sendo estimulada tanto aqui, que eu. Não, chega, tem muito estímulo. Então é como se a natureza, o equilíbrio químico, digamos assim, da célula falasse: olha, vamos reduzir essa atividade? E aí eu tenho o down regulation, que é eu reduzir o número de receptores que eu tenho na minha membrana plasmática. Então, se eu tenho muito estímulo de alguma célula, eu vou ter o quê? Às vezes, uma dessensibilização de receptores. Eles vão parar de ter atividade porque eles vão ser endocitados na minha célula. Geralmente, eles são fosforilados, eles recebem grupos de fosfato, e aí esse recebimento de grupos de fosfato faz com que eles sejam endocitados, eles perdem a sua atividade na membrana plasmática. Já o upregulation é o quê? Você estar sem atividade celular, então é o contrário. Você estar sem atividade celular, tipo com um antagonista de uma célula muito forte ali. E aí, quando esse antagonista fica muito presente, a célula pensa assim: oh, eu não estou sendo importante aqui, eu não estou tendo atividade. E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar mais receptores da minha célula e levar para a membrana. E aí, essa translocação de receptores da célula para a membrana leva mais receptores para a membrana e eu posso ter como se fosse um efeito rebote. E até a ideia que, se eu não me engano, é isso mesmo, que a pessoa toma propanolol para poder cuidar da ansiedade, tipo, é, em caso de tirar carteira. Não sei se vocês já viram isso. Tipo, a jovem vai lá, toma propanolol para ficar calma, para conseguir tirar a carteira. A gente já viu isso muitos casos assim na faculdade. O propanolol ele é um beta-bloqueador, até não seletivo, né? Porque ele não seleciona qual beta que ele vai encontrar. Quando ele faz isso, o que ele vai fazer? Ele está sendo um antagonista, né? E aí eu posso causar um upregulation. Ou seja, eu estou sendo antagonista, eu estou tendo menor atividade de receptor e eu vou ter, num segundo momento, mais receptores indo para a membrana. Então, depois que eu acabar de usar o remédio, eu posso ter mais receptores ali presentes para adrenalina e aí eu vou, quando eu tiver alguma liberação de noradrenalina, enfim, na circulação, eu vou ter mais estímulo, eu vou ter mais efeitos de taquicardia, por exemplo, né? Então é perigoso esse uso de propanolol para momentos de ansiedade. Não façam isso, tá bom? E aí, gente, por fim, só a ideia de agonista e antagonista, eu deixei para vocês no resumo, é uma parte mais teórica. Eu acho que não cabe aqui, tipo, esmiuçar muito. Só eu quis chamar a atenção o que é, né, um agonista total, o que é um agonista de forma, né, mesmo,
E o que é um antagonista? Então, o agonista é um fármaco que vai estimular a ação de um ligante, de um receptor, e o antagonista ele vai impedir que o receptor tenha atividade. Então, é como se ele fosse contrário. E aí, só para finalizar, o agonista, ele pode ser total, tipo assim, ele pode provocar a mesma ação igual ao ligante endógeno daquele receptor, ele pode ser parcial, causando uma ligação média, ou ele até pode ser inverso, porque ele vai acabar estabilizando esse receptor. Até coloquei para vocês a explicação certinha, porque eu acho que é um conceito um pouco difícil de entender, mas é como se eles estivessem estabilizando o receptor ali para que ele tivesse menos atividade. Não chega a ser um antagonismo, mas é um agonismo inverso. E o antagonismo, ele pode ser competitivo, irreversível ou alostérico. Ou seja, pode o meu ligante está competindo com o meu antagonista, está competindo com o meu ligante endógeno ou um agonista. E quem que vai ganhar o cabo de guerra? Quem estiver em maior quantidade. Então, se eu tenho, por exemplo, algo que está sendo um antagonista de alguma coisa ou um agonista de alguma coisa, quem que vai ganhar a ação? Quem estiver em maior concentração, tá? Irreversível se liga de forma covalente. Então, um antagonista que se liga de forma muito forte, ligações fortes, ligações covalentes. E alostérico, ele se liga em um outro sítio de ligação, não é ao sítio de encaixe do agonista. Ele se liga como se fosse em outra região e aí ele modula de forma alostérica esse receptor. Então, ele é um antagonista alostérico. Não é no mesmo lugar que o agonista vai encaixar, que o ligante endógeno ou o agonista vai encaixar. Esse antagonista se liga em outro lugar. É como se ele bagunçasse a arquitetura do receptor assim, dessa célula, e essa arquitetura diferente acaba não permitindo com que a gente tenha atividade celular. Aí ele vira um antagonista, tá? Coloquei na imagem para vocês aí, gente, esse raciocínio, o que um antagonista não competitivo ou competitivo faz. Então, olha que legal. Um antagonista competitivo, se eu tiver maior concentração desse antagonista, ou seja, um CS50 maior, né, eu vou ter esse fármaco ganhando na briga. Então, CS50 maior para um fármaco antagonista competitivo é algo bom, porque quanto maior a concentração desse fármaco, mais chance dele atuar e dele ganhar o cabo de guerra, tá? E com isso, a gente finaliza o nosso aulão de hoje. Muita coisa, né? Me fala aqui, vocês entenderam? Eu nem vi a gente tempo passar, pra mim voou. O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Eu vou até abrir, gente, uma caixinha de pergunta no meu stories pra deixar quem por acaso é, não conseguiu mandar alguma dúvida aqui, me mandar depois, tá bom? Sobre esses temas. Ô, Duda, que eu agradeço, viu? A gente acaba entrando, né, no raciocínio. Eu espero que vocês tenham é, conseguido desmistificar, assim, as coisas, porque quando eu fui estudar essa matéria também, eu tive muito medo. Eu já conversei aqui um pouco no Stories, no Instagram com vocês, e já falei que, assim, eu pareço uma pessoa muito calma, mas no fundo eu sou até muito ansiosa. E eu tive muito medo de farmácia no começo. Valeu, Lu, Luísa Mota. É, e quando a gente encara assim para entender devagar, sabe, ver imagem, fica muito mais fácil, né? Ó, eu que agradeço, gente, pela presença de vocês aqui. Foi muito bom. Então é isso, meninas. Meninos e meninas, né? Ô, Sossô, tira um print meu aqui. Chega aqui pro pessoal ver você, minha assessora. Gente, olha como que eu tenho. Tô muito chique, gente. Olha aqui. Minha assessora, gente. Fala no microfone aqui, Sossô. Peraí, fala aqui. Assessora dela da live de medicina. Ai, gente. Então tira, eu vou sorrir assim, aí você tira o print. Agora eu sou uma blogueira
atenção. Sossô foi minha primeira aluna, gente. Gente, eu ensinei física pra Sossô, não foi? Gente do céu, eu sabia física em algum momento da minha vida. Você tirou? Tirou? É. Aí a Lu aqui, ó. Oi, Sossô. Lu mandou um beijo pra você. Gente, então é isso. Ô, Júlia, você me manda um direct pra falar um negócio da trufa? Agora eu vou fazer assim, vou falar, gente, quem responder pergunta na live vai ganhar a trufa da Sara, tá bom? Agora como é que fala? Não é subornar, não. Negociando? Negociando trufa. Parceria. Então tá bom. Então um beijo, gente. Obrigada. Tô feliz. E acho que é isso aí. Estamos construindo um raciocínio. Amanhã eu espero vocês 2 horas também. E a gente vai começar com o potencial de ação, relembrando, entendendo como que ele acontece, para entendermos, então, sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático. Beleza? E é isso. Muito obrigada. Até mais. Até a próxima. Beijo. Deixa eu tirar aqui. Como é que sai, Sussu? Me ajuda. Ah, aqui. Ali,